Minha gente, Jesus contou uma história para os seus discípulos, uma parábola, chamada parábola do trigo e do joio. Jesus disse que um homem semeou uma boa semente no seu campo, depois voltou para casa e foi dormir. À noite, na escuridão, alguém foi lá, o inimigo, e semeou o joio no seu campo. Os empregados foram cuidar do campo e viram que estava nascendo concomitantemente o trigo e o joio. Então eles vieram ao dono do campo e disseram: Senhor, não semeaste uma boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Então o dono disse: foi o inimigo que fez isso. Então eles disseram: Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? O dono do campo disse: não. Para não acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixa crescer juntos. No final, na época da colheita, a gente separa uma coisa da outra. Aí hoje a palavra é a explicação desta parábola. A explicação da parábola do trigo e do joio. Como que o trigo e o joio convivem juntos? Já vou lhes adiantando que Jesus nos está dizendo que neste mundo a gente convive misturado. Bons e maus recebem o mesmo sol e bebem da mesma água e respiramos o mesmo ar. Existe muita maldade neste mundo. Estamos no meio do mundo, com tanta gente boa, mas também com tanta gente ruim. Com tanta gente que é como o trigo, mas com tanta gente que é como o joio. Não dá para a gente criar um mundo separado. A gente precisa conviver com todo mundo. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles queriam viver separados de todos. Se sentiam os santos e queriam viver apartados dos pecadores. Jesus ensinou que a gente precisa saber conviver com todo mundo sem ser todo mundo. E isto faz toda a diferença. A gente saber conviver com todos sem a gente ser todos. Precisamos aprender com Deus, que é tolerante, paciente, lento em julgar. No livro do Êxodo tem essa apresentação de Deus. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune. Lá no capítulo 33 do livro do Êxodo. Voltemos à parábola do joio e do trigo. Um homem semeou boa semente de trigo em seu campo. De noite veio o inimigo e semeou o joio. Cresceram juntos trigo e joio. Quando começam a aparecer as espigas, notou-se que no meio do trigo havia o joio. Na verdade, não é fácil diferenciá-los. O joio se parece com o trigo, mas as espigas são diferentes. Os grãos do joio não são bem organizados na espiga, como os do trigo, e são venenosos. Os empregados queriam logo arrancar todo o joio, mas o proprietário não deixou. Isso afetaria gravemente o trigo. É que as raízes do joio são rasteiras, elas vão se entrecruzando com as raízes do trigo. Deixassem chegar o tempo da colheita, aí sim, arrancariam tudo e separariam uma coisa da outra. O joio ia ser queimado e o trigo iria para o celeiro. Aí então, quando Jesus está em casa com os discípulos, ele dá essa explicação. O homem
que semeia a boa semente é Ele mesmo, Jesus. O trigo são os que pertencem ao reino, as pessoas boas. O joio são os que pertencem ao maligno. No fim dos tempos, os anjos farão a ceifa, e cada um terá o seu destino. Os maus irão para o fogo eterno, os justos para a glória. Uma primeira lição deste evangelho é nos precaver, vigiando, para que a nossa plantação não seja infectada pelo joio. E de vez em quando alguém joga uma punhadazinha de joio no nosso caminho. Na família. O inimigo age na calada da noite, enquanto todos dormem, como Jesus contou na parábola. A semente boa tinha sido plantada durante o dia. Plantar durante o dia, ótimo, mas vigiar também para que de noite não venha o inimigo e infiltre o joio na plantação. É preciso estar vigilante também durante a noite. O dia pode representar a clareza e a transparência com que a gente precisa agir. Quando a coisa é pública, é comunicada, é acompanhada por outros, o mal fica com menos chance. Coisas escondidas, conversas à meia voz, segredinhos, são um campo fértil para a ação do inimigo. Claro, uma coisa é o direito à privacidade. Outra, a ação às escondidas, acobertada pela mentira, pela falsidade, pela impunidade. É aí que o mal se infiltra, que o inimigo semeia o joio em nossa plantação. Uma segunda lição é que neste mundo vivemos misturados, como o joio e o trigo naquele campo. Não é o caso de adotarmos o jeito fariseu de querer viver separados, de formarmos guetos cristãos. Não. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Está nos dizendo que devemos viver no meio deste mundo. Agora, viver diferentes. Viver como luz para iluminar, viver como sal para dar sabor. Viver como fermento para fermentar com o fermento do bem este mundo em que nós habitamos. Devemos ser fermento na massa. Mesmo vivendo com todo mundo, não podemos ser todo mundo. Os valores do reino é que nos guiam, não os valores do mundo. Jesus mesmo pediu em prece ao Pai, na última ceia, que não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do maligno. O nosso lugar é este mundo mesmo, pelo menos enquanto estamos nesta vida, nesta etapa da vida, devemos saber o nosso lugar, onde vivemos. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo é passageiro. Não para nos tornarmos pessoas mundanas, mas vivendo no mundo, cuidando deste mundo, para que o mundo não seja dominado pelo mal. Daí que fazemos o esforço para que o nosso mundo seja um mundo em que o bem sempre é maior do que o mal. De toda forma, devemos ter consciência que convivemos no meio de tantas diferenças com o bem e o mal, pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que nos traem, pessoas que nos difamam, pessoas que inventam coisas, tudo isto a gente pode experimentar neste mundo. Qual é a vontade espontânea? Eliminar?
Era isto que os agricultores queriam fazer. Senhor, queres que arranquemos o joio? Olha a lição de Deus. Não. Deixa crescer juntos. Não vamos correr o risco de, arrancando o joio, prejudicar o trigo. Porque as suas sementes se entrelaçavam, as sementes do joio se entrelaçavam com as sementes de trigo, e arrancando um, podia arrancar o outro. É a paciência de Deus. Olha, tenha paciência. Na época da colheita, aí então vai ser tudo separado. O que for bom vai para o celeiro, o que não presta vai para o fogo. Essa linguagem todo mundo entende. E, gente, isto me deu muitas luzes no trabalho pastoral. A gente não expulsa ninguém da comunidade. E de vez em quando tem alguém que coloca a gente assim contra a parede. Padre, fulano de tal, é isso, é aquilo outro, só tem que afastar da igreja. Será mesmo que é este o caminho? Não. Aprendamos a conviver com a fraqueza de todo mundo. Não é afastando, não é expulsando. E quem um dia se aventura a afastar alguém, acaba afastando outras pessoas boas. Porque ninguém é só neste mundo. Quando alguém diz assim, olha, tem que afastar fulano de tal, faz mal, tá bom. Mas tem a mãe dele, que é ministra da Eucaristia, que é boa. Afasta um, afasta todo mundo. A paciência de Deus nos ensinando a ter cuidado para a gente não perder as pessoas e a gente não julgar. Nem sempre a gente é trigo, não. Às vezes a gente é joio também na vida de alguém. Infelizmente, às vezes a gente acaba se tornando joio também. Às vezes a gente acaba se tornando uma erva daninha na vida dos outros. Beleza, vamos tocar uma canção bonita. Daqui a pouco eu vou atender algumas mensagens.